Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do 6 ao 11. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Mateus 5, de 6 ao 11. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Amém. Meus irmãos, nós já estamos há 2 terças-feiras falando sobre a bem-aventurança, e hoje nós vamos iniciar a partir desse versículo de número 6, que fala: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. É importante a gente pensar sobre que justiça é essa, que fome e que sede é essa. Porque eu já vi uma pessoa nervosa, ódio do crime, e aí ela diz: eu quero que todos os bandidos morram, porque eu tenho fome e sede de justiça. Mas será que é isso que Jesus está dizendo? Será que é essa fome, essa sede de justiça? Eu quero que Deus faça justiça na vida de fulano. Eu sou uma pessoa que tenho fome e sede de justiça. Não é essa a justiça que Jesus está falando. Quando nós observamos os 2 termos que é usado, fome e sede, são 2 coisas vitais, 2 coisas que é necessário para o desenvolvimento. Eu preciso me alimentar e eu preciso me hidratar para que eu possa viver, para que eu possa sobreviver, para que eu possa ter vida. Jesus está falando de 2 coisas vitais relacionadas à justiça. Então, quem é a justiça aqui? A justiça aqui é Deus. Quando Jesus diz bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, ele está dizendo bem-aventurado aquele que tem desejo, aquele que tem sede, aquele que almeja buscar, conhecer a Deus. Porque a justiça é Deus, não é a minha justiça. Por que, irmão Robert? Porque a minha justiça é falha. Se eu for tentar aplicar a justiça pela minha ótica, a probabilidade de eu errar é gigantesca. Por que, irmão Robert? Porque normalmente nós tentamos aplicar a justiça a partir de algo que nós conhecemos, e o nosso conhecimento jamais será absoluto. Por exemplo, quando eu tomo partido, quando eu tomo uma causa para mim, vamos pegar um exemplo: 2 pessoas estão brigando, e aí eu ouço um,
e ouço outro, e aí eu falo, vou ficar do lado de fulano, eu estou tomando partido. Mas por que eu estou tomando partido? Porque eu entendi que a versão que aquela pessoa me contou é a versão mais justa, então eu preciso ficar do lado dela. Só que eu não sei toda a verdade, eu só sei o que aquela pessoa me contou. Preste atenção, porque isso é sério. Nós tomamos partido achando que estamos fazendo justiça, baseado no que nós ficamos sabendo, porém nunca nós vamos saber toda a verdade, porque só quem conhece toda a verdade é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que Jesus, ensinando os discípulos, ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, aquele que não se cansa de buscar, aquele que almeja, aquele que se dedica no quê? Em buscar a verdade. Da onde? Que está no Deus Criador dos céus e da terra. Bendito é o nome de Jesus. É a verdade que está em Deus. É por isso que o salmista vai escrever no Salmo de número 42. Põe aí o Salmo 42. Olha a justiça que o salmista coloca para nós buscarmos. Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem o quê? Sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É essa sede que Jesus está falando, é essa sede de buscar, de invocar, de não aceitar ser mais ou menos, de não aceitar de viver uma vida medíocre. Não, eu tenho fome e sede de justiça, eu quero mais de Deus, eu quero andar na presença de Deus, eu quero ser cheio de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Só que infelizmente, para nossa tristeza, não é assim que funciona. Põe aí o versículo de número 6. Nós buscamos de forma às vezes errada o que para nós parece ser justo, o que para nós é justo, e aonde nós nos decepcionamos. Por que, irmão Robert? Porque a nossa justiça, ela é falha. A nossa justiça, ela não tem valor. Por mais que eu e você se esforce para ser justo, não tem valor. Nós somos falhos, nós somos tendenciosos, nós nos identificamos com algumas pessoas, nós nos identificamos com alguns casos, e aí a gente é propenso a pender para um lado. Nosso Deus não. Então, quando eu quero ser justo, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a justiça que tem Deus. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Aí não tem miséria, irmão. Aí acabou a miséria. Por quê? Porque a minha alma vai viver farta, a minha alma vai viver prazerosa. Por que, irmão Robert? Porque eu não vou estar alicerçado no que as pessoas normais vivem, no que as pessoas normais se baseiam. Por quê? Porque a minha fome e a minha sede não é como de uma pessoa normal. Eu tenho fome e sede de justiça, então a minha busca é por justiça que vem de Deus, e isso, a despensa do céu está cheia, nunca vai acabar. Bendito é o nome do Senhor. Então você nunca vai ver uma pessoa que tem fome e sede de justiça decepcionada. Por que, irmão Robert? Porque a Bíblia diz que eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça nunca vai se decepcionar. Mas eu preciso buscar da maneira correta,
não a minha justiça. E aí ele continua, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui é muito sério. Eu hoje passei quase que a tarde toda meditando nesses pontos, analisando, porque a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. É a junção da palavra miser, que quer dizer miserável, infeliz, e cor, que vem de coração. Então é se compadecer, é sentir com o coração a miséria do outro, é sentir no coração a infelicidade do outro. Misericórdia é quase que o oposto de graça, porque, irmão Robert, graça é você receber o que você não merece. Graça é você receber o que você não merece. E misericórdia é não receber o que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos viver abandonados, porém Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e não nos deu o que nós merecíamos. Já pensou se Deus fosse dar para mim o que eu merecia? Às vezes a gente é tão presunçoso que a gente dobra o joelho para orar e diz: Deus, me abençoa porque eu mereço. Merece o fogo do inferno. O que eu mereço? Se Deus só dá o que eu mereço o fogo do inferno. Jesus disse que se eu fizer tudo o que Ele ordenar, eu sou servo inútil. Agora, Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia, e Ele está dizendo: bem-aventurado é os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Agora eu digo para você, é fácil exercer misericórdia, porque nós temos a completa convicção de que nós recebemos de Deus a misericórdia. Misericórdia é não receber o que nós merecíamos. Eu já falei, nós merecíamos a morte, Ele não nos deu. Nós merecíamos a solidão, Ele não nos deu. Nós merecíamos ser crucificados no lugar dele, Ele morreu no nosso lugar. Nós merecíamos estar separados de Deus eternamente. E você sabe o que é viver separado de Deus eternamente? Calcula aí o seu dia mais triste, o dia mais triste que você viveu. Multiplica ele por 1 milhão de vezes, não vai dar 1% do que é viver separado eternamente de Deus. E era isso que a gente merecia, e Ele não nos deu. Misericórdia é dar a uma pessoa o que ela não merece. Irmão, agora para nós isso é difícil demais. Porque nós achamos que justiça é a pessoa fez o mal para nós, a gente pagar com a mesma moeda. Fulano, você não fala com o Beltrano? Não, ele não merece a minha amizade. E a misericórdia entra onde? E a misericórdia na nossa vida entra na onde? Fulano errou comigo, fulano erra uma vez só, não erra mais não. Por quê? Porque nunca mais eu olho na cara de fulano. E a misericórdia, onde entra aí? Porque Jesus é claro em dizer: bem-aventurados misericordiosos. Jesus está dizendo: mais que feliz é os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. E não tem coisa melhor do que pensar de que um dia eu estive separado, porque Paulo diz:
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia eu estive separado, mas Jesus olhou para mim com seu olhar de misericórdia e me deu, e não deu o que eu merecia, mas me encheu da graça, e é por isso que nós estamos aqui esta noite meditando. E o que a gente precisa fazer, irmão Robert? A gente precisa exercer misericórdia. Não é fácil. É por isso que Jesus chama os discípulos para esse sermão do monte, para ele esclarecer algumas coisinhas na mente das pessoas que estavam seguindo. Jesus fala sobre essa questão de exercer misericórdia, de olhar para as pessoas e não entregar o que de fato elas merecem. Porque quando a gente vê alguém cometendo mal, na nossa concepção de justiça, na nossa concepção, porque nós acabamos de falar de justiça, a justiça perfeita, saudável, é a de Deus, a nossa falha. Mas na nossa concepção, nós queremos entregar o que a pessoa merece. Quando a gente às vezes presencia uma situação de algum morador de rua, às vezes a gente se compadece, às vezes passa pela nossa cabeça: fulano está aí porque ele fez alguma coisa. Fulano está aí por causa das escolhas dele, ele escolheu, por isso que ele está aí. Se ele tivesse feito boas escolhas, outras, se ele quiser fazer boas escolhas, ele sai daí. Mas nós temos dificuldade de exercer misericórdia, de não entregar para as pessoas o que elas merecem. Porque de repente fulano fez escolha errada mesmo. De repente alguém está passando por uma dificuldade porque escolheu errado mesmo. Mas qual que é a mensagem de Jesus para os discípulos? Bem-aventurado aqueles que exercem misericórdia. Por quê? Porque quando eles precisar, eles vão ter crédito para usar. Tem muita gente que gosta de cobrar misericórdia, que gosta de viver a misericórdia de Deus, mas não gosta de exercer. Esta noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para fazer um trabalho de consciência de nós. Vamos exercer misericórdia para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender o que é misericórdia. Se compadecer da miséria, da infelicidade, e a partir desse sentimento no meu coração, olha que negócio extraordinário, a partir do sentimento de misericórdia no meu coração, eu recebo de Deus a misericórdia. Eu recebo de Deus a misericórdia sobre a minha vida. Deus não me dá o que eu mereço. Deus exerce misericórdia sobre mim. Às vezes nós, principalmente nós que somos do manto, nós que somos do movimento pentecostalismo clássico, nós nos revestimos de uma capa de santidade, que nós olhamos até para outras pessoas com desdém, inferiorizando. Tem gente que assembleando, que ele olha para outros ministérios de cima para baixo, porque ele se sente superior, quando na verdade Jesus diz para nós olharmos com o olhar de misericórdia. Nós precisamos exercer misericórdia a todas as pessoas. Depois de Jesus falar de misericórdia, ele vai falar de um negócio que no mínimo é intrigante, porque Jesus vai falar mais que feliz. Se eu não me engano é o versículo de número 8, bem-aventurado, ali está dizendo os puros, os limpos, mas no original é os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse fato de ser puro de coração, imagina Jesus falando ao grupo de pessoas que esperava um revolucionador, alguém que fosse pôr por terra o Império Romano.
eles tinham a gana, o desejo de ser merecedor da salvação. Tanto que vai ser registrado um jovem que vai chegar a Jesus e vai dizer: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque pela lei eles achavam que cumprindo a lei tinham um direito, era um direito deles. Eles conquistavam a salvação. Eles não tinham o entendimento que nós tínhamos hoje, que a salvação é pela graça. No judaísmo eles entendiam que eles conquistavam a salvação. Eles interpretaram de forma errônea a lei. É por isso que os fariseus eram soberbos, porque o nome fariseu é santo. Santo quer dizer separado. Eles se achavam melhor que as outras pessoas, detentores da salvação. E aí Jesus coloca a régua. A régua qual que é? Bem-aventurados os puros, os limpos. De quê? De coração. Olha a régua de Jesus aonde vai. No interior do ser humano. Por que, irmão Robert? Porque desde aquela época eles tinham o hábito de olhar para quem era inferior. Quando esse moço pergunta: o que eu hei de fazer para herdar? Ele dá relato: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O que eu tenho que fazer mais? Porque eles comparavam uma vida do outro. Por exemplo, eu não sou 100% santo, mas eu sou 70%. Então eu olho para quem é 50 e falo: o 50 está pior que eu. Se for para escolher entre eu e ele, eu entro. O 50 fica de fora, porque eu estou 70%, eu estou melhor. Hoje a gente faz a mesma análise. A mesma análise. Eu não estou tão ruim assim. Fulano, se você parar para analisar, fulano está pior que eu. Fulano é líder de departamento e falta mais do que eu. Fulano prega, mas melhora. Então eu estou melhor. Era a régua que eles usavam. Aí Jesus vem com um padrão diferenciado. Por quê? Porque não existe meio termo com Jesus. É que nem esterilizar o material para uma cirurgia. Quem trabalha aqui, ou já trabalhou em lugar que é esterilizado, não existe quase esterilizado. Ou está esterilizado ou não está. Se tiver um negocinho, não está esterilizado, não pode usar. Mas foi só encostou no chão, não pode. Não está. É essa régua que Jesus está usando. Jesus está dizendo: bem-aventurado, feliz, ou mais que feliz, é o que? É os limpos, puros. Na onde? Aquele que se veste que nem crente, aquele que fala que nem crente, aquele que cumprimenta, que prega que nem crente, que quando ele pega o microfone, meu Jesus, ele dá altos terra, ele é pentecostal, ele gira, ele revela, quando ele dá a rajada de língua estranha, chega a gente arrepia. É esse Jesus? Não. É os que têm o coração puro. É onde o homem não consegue ver. É onde as pessoas não conseguem ver, mas Deus vê. É onde só Deus pode ir. Então não importa, eu posso vir todos os cultos, eu posso vestir roupa de crente, eu posso ter linguajar de crente, mas se o meu coração estiver podre, eu serei como um sepulcro caiado. Agora, se eu me achegar a Jesus e dizer: Jesus, purifica a minha alma, o sangue de Jesus vai jorrar sobre nós e nós seremos limpos. Só quem acredita, exalta Jesus. É por isso que Jesus vai lá na alma do homem. Ele vai no cerne, aonde os nossos problemas se concentram, as nossas crises se concentram. Porque olhando, todo mundo é santo, todo mundo é crente. Bem-aventurado os assembleanos de valor.
Bem-aventurados assembleanos belemitas, porque eles verão a Deus. Olha que fácil, é só eu pegar uma credencial do Belém e eu sou bem-aventurado. Não é assim que funciona. Jesus vai na alma dos fariseus, é quem tem um coração. E agora para limpar o coração, porque não tem exercício para limpar o coração, não tem remédio. Tem uma injeçãozinha que inventaram aí, que está quase o mundo todo tomando, que é a injeçãozinha que você não precisa fazer exercício, que ela emagrece, você aplica no buchinho e vai perdendo peso. Mas e para limpar o coração? Não tem flanela que vai no nosso coração. E quando eu estou com o meu coração petrificado, quando eu estou com o meu coração escuro, empoeirado, quando eu estou com o meu coração com ódio, quando eu estou com o meu coração cheio de amargura, quando eu estou com o meu coração com inveja, o que eu faço? Porque eu não sou bem-aventurado, eu estou caminhando para o inferno. Eu preciso me aproximar de Jesus e dizer: Jesus, só tu podes limpar o meu coração. Só Jesus pode nos limpar por dentro. A água limpa por fora, mas o Espírito nos limpa por dentro. Jesus trabalha o interior dos discípulos, e eu fico pensando o quão é gratificante o evangelho, o cristianismo. Porque alguém fala: irmão Robert, mas é muito difícil ser crente. É difícil quando eu tento fazer, quando eu tento ser o que eu não sou, quando eu ponho uma máscara e digo: agora eu vou me comportar como crente. Aí é difícil, não dá, é muita coisa. Mas quando eu me aproximo de Jesus, digo: Jesus, tu conheces o meu coração. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa que tem um coração puro, mas eu preciso do teu sangue carmesim sobre a minha vida. Eu creio no teu sacrifício lá na cruz do Calvário, que me limpa por dentro. Irmão, não há mal que vença o sangue de Jesus. Aleluia. O problema é que é cansativo quando eu quero provar para mim que eu sou bom, que eu sou crente. Não, eu faço as coisas. Aí é cansativo, aí é chato, aí é um peso, é uma dificuldade, porque eu estou forçando o que eu não sou. Agora, quando eu me aproximo de Jesus, digo: Jesus, me limpa por dentro, me transforma por dentro. Eu lembro que quando a primeira igreja que eu dirigi, tinha uma jovenzinha, eu nunca me esqueci dessa experiência. Primeira igreja que eu dirigi, eu fui batizar uma jovenzinha que ela aceitou Jesus. Na verdade, ela veio com a mãe dela congregar com a gente, tinha acabado de abrir um salão, e ela foi congregar com a gente. Tinha ninguém na igreja, eram as primeiras famílias chegando. Na época ela tinha acho que 15 anos, e ela tinha um piercing no nariz. Um piercing no nariz. Eu falei: Jesus. E eu novo, cheio de vontade. Eu disse: se eu falar para essa moça tirar esse piercing, ela vai sair da igreja. Eu tenho que cuidar dela, que esse piercing aí. E aí ela falou: pastor, eu quero ficar aqui na igreja, mas eu não quero tirar meu piercing não. Eu falei: não tire não, fique aí. Fique aí com esse piercing aí. E passou o tempo. Ela falou: pastor, eu quero me batizar. Eu falei: então vai batizar? Vou. Com piercing no nariz. Eu falei: tira o piercing só para você batizar, para os irmãos nos canalizar lá. Quando você voltar, você pode. Que se você for lá no Belém com esse piercing no nariz aí, vai dar ruim para mim. Então, tira pelo menos para batizar. Você vai lá, batiza e volta e põe. Eu falei: tá bom, pastor. Mas orando.
orando e falando para ela: Deus vai tocar em você. Deus vai tocar em você. Eu não vou forçar você a tirar esse piercing, mas Deus vai tocar em você. Um dia ela chegou e falou: pastor, chegou sem piercing. Falou: pastor, eu tirei o piercing. Eu falei: que benção. Ela falou: estava me incomodando já. E aí eu tirei. É isso. Quem transforma a gente internamente não é aleluia. Glória. E é o que as pessoas não entendem quando a gente força alguma coisa. Não é legal, não é legal. Relacionamento forçado é estupro. Deus quer se relacionar com a gente, mas de forma espontânea. Mas aí eu preciso deixar dizer: Espírito Santo, trabalha em mim, limpa a minha alma. Como o salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau. Eu não sei. Eu olho para dentro de mim, está tudo normal, mas tu conheces, tu me conheces por dentro. Vê se há algo mal, transforma, para que o teu nome seja glorificado dentro do nome de Jesus. Mas nós precisamos querer ser puro. Nós precisamos almejar ser puro. Querer que o Espírito Santo trabalhe em nós. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, os limpos. Depois ele fala: bem-aventurados os pacificadores. Eita, meu Deus! Pacificador. Se ele falasse aqui: bem-aventurado os isqueirinhos. Os isqueirinhos é aqueles que põem bem na fogueira, né? Mas que vê o negócio pegando fogo e tá. Aí ia chover, crente. Bem-aventurado aquele que gosta de ver o circo pegando fogo. Não é isso não. E aqui tem um problema gravíssimo, porque quando a gente fala de pacificadores, é aqueles que propagam a paz. Jesus diz: mais do que feliz é os que propagam a paz, porque não basta eu ter paz, eu preciso propagar a paz. Então, ter paz e propagar a paz. Aonde eu chegar, eu tenho que propagar a paz. Diz: não vou ficar nesse ambiente não, porque esse ambiente aqui é muito pesado. Mas tu não é um pacificador, então tu tem que propagar a paz. Vou sair desse ambiente porque não tem paz. Às vezes é tu que está causando tumulto. Ele nem sabe, Porque o pacificador, quando ele chega, ele vai pacificar. E aí, pacificar, transmitir a paz, o que é isso? É levar o Evangelho, é falar de Jesus, é propagar as boas novas. Jesus está dizendo: bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Aí é top demais, aí é top das galáxias. Vai dizer: meu irmão, se eu for pacificador, eu vou ser chamado filho de Deus. Vai, aí você enche o peito e diz: agora sim. Eu não estava propagando paz, meu irmão, porque eu não sabia disso. Mas agora que eu fiquei sabendo que quem é pacificador, quem propaga a paz, é chamado filho de Deus, agora você vai ver que eu vou propagar a paz. Aí entra o versículo de número 10. Para quem propaga a paz: bem-aventurados que sofrem perseguição. Aí você acha: eu vou propagar a paz e aí vou arrebentar. Não. Porque nós estamos vivendo num mundo pecaminoso, no mundo corrompido, no mundo que é apaixonado pelo mal. A gente está vendo a guerra estourando no Oriente Médio. O Trump dando entrevista dizendo: agora nós vamos estabelecer a paz. Mandou os B-12 lá para o Irã. Cada bichona tinha 13 toneladas para pacificar. É a visão que o mundo tem. O mundo gosta de guerra, o mundo gosta de desordem, o mundo gosta de confusão, o mundo gosta de viver aprisionado no pecado. As pessoas que estão aí, elas gostam disso. Aí você acha
que você, como filho de Deus que propaga a paz, você vai ser bem-vindo neste mundo? Não. Aí Jesus fala no versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguições. Quem são esses? Os que propagam a paz. Ele está dizendo, mais do que feliz é os que propagam a paz. Por quê? Porque eles vão sofrer perseguição por causa da justiça, por causa de Deus, porque deles é o reino dos céus. É interessante quando a gente fala de perseguição, porque nós temos que olhar para a história. Muita gente não veio hoje porque está frio. O frio conseguiu perseguir ele. A perseguição que a igreja do século XXI sofre no Brasil é essa. Mas eu acho interessante que a pessoa tenha dificuldade para vir para a igreja no frio. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sinto frio mais que o normal. As minhas mãos, meus pés, falta congelar, uma dor descomunal. Eu estou com 2 meias aqui, porque o sangue parece que não chega no pé na época do frio. Só que aí você vê o culto, a pessoa, o trabalho para vir, aí é uma luta, irmão Robert, porque é um frio, porque só de pensar que está frio, o meu nariz já começa a escorrer, só de pensar que está frio eu começo a esferrar, só de pensar que está frio eu já sinto dor no corpo. Só que se eu falar, olha, vem a terça-feira, porque vai ter uma quentinha que ninguém está sabendo do setor, ninguém está sabendo, eu tenho uma nova para contar para você. Aí, irmão, a gente vai ter que pôr senha, porque vai lotar. Sabe por quê? É porque não há interesse espiritual, é porque a gente não sofre perseguição, mas é só a gente olhar para a história pelos nossos irmãos e pedir: Jesus, me ajuda a ter fome e sede de justiça, me ajuda a propagar o evangelho da paz, me ajuda a sofrer pelo amor do evangelho. Quem eram esses irmãos, irmão Robert? Vamos ler aí um dos textos mais enigmáticos, mais lindos da Bíblia Sagrada, que mexe com a minha alma. Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38. Hebreus 11, e 38. Olha o que diz: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. É esses homens, é isso aí que é a perseguição. Quem de nós anda errante aqui? Qual foi o parente nosso que foi cerrado ao meio por propagar o evangelho? É por isso que eu fico olhando para esse texto e pedindo: Jesus, converte-nos a Ti, converte a igreja de Vila Sintra, nos converte para a gente ser crente de verdade, para a gente entrar no céu pela porta da frente e o nome do Senhor ser glorificado. Versículo de número 11 do capítulo 5, para nós terminar, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo. Tem que ser mentira. Se estiver falando a verdade, estão falando mal de mim, mas é verdade que estão falando, então salamentos, se conserta, muda essa vidinha torta, o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando vos injuriares, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, estão mentindo, não é verdade.
Aí é por amor da minha causa, da causa do Senhor. Estão mentindo contra você, levantando calúnia, porque você ama a obra de Deus, porque se você está envolvido nas coisas de Deus, aí sim, mentira. Agora estiver falando a verdade, ela é fofoqueiro, é briguento, é encrenqueiro, é tribuloso, e é mesmo. Então tem que se consertar. Estão falando mal de mim. O que estão falando? Que eu sou briguento. E você é? Sou. Então não é mal não, estou falando a verdade. Não estou falando mal. Falaram que eu sou fofoqueiro. E falam, você contou uma fofoqueira? Eu contei. Então não é mentira, irmão. Então eu estou falando a verdade. Tem que parar de ser fofoqueiro. Porque tem que ficar dizendo, irmão, falaram mal de mim. Foi, o que falaram? Eu falo que eu sou fofoqueiro, mas tu és, sou. Então acabou. Não mentiram. Tem que deixar de ser fofoqueiro. É assim que funciona o versículo 12. Exultai e alegrai-vos quando perseguir, quando caluniar, quando apedrejarem vocês, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Então nós não vamos ser os últimos e não somos os primeiros a ser perseguidos. Quando nós buscarmos a justiça, quando nós buscarmos fazer o que é correto, nós temos que estar prontos, preparados para sofrer por amor de Jesus. Curva a sua cabeça que eu quero orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade e o privilégio de adorar o teu nome, de falar do teu amor. Todas as vezes que eu estudo esse texto,